Com alegria, convido a todos para uma reflexão na Palavra de Deus, baseado em Gênesis, capítulo de número 37, que fala sobre o sonho de José. Mas a pergunta curiosa que não quer calar é esta: o sonho que José teve era dele ou era de Deus? Então, qual foi o sonho de Deus e qual foi o sonho de José? Interessante, não é verdade? Fique comigo até o final. Venha interagir-se conosco para nós entendermos um pouquinho melhor sobre Gênesis capítulo 37. O sonho que José teve da parte de Deus era o sonho de Deus para a vida dele. Porque o sonho dele, de José, era não morar longe do seu pai, não deixar a terra de Canaã, não ser um executivo na terra do Egito, ainda que tivesse sucesso e prosperidade, se casar com uma das pessoas da sua raça, da sua linhagem, como todo judeu tem essa tradição. Esse era o sonho de José, de ser um homem de sucesso em meio à sua família. Mas Deus tinha um sonho para com ele. E no sonho de Deus teve desprezo, foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado na cisterna, foi levado para o Egito, trabalhou como escravo, chegou a ser preso por calúnia, mas depois Deus o colocou como superintendente de toda a terra do Egito. Ele foi a segunda pessoa depois do faraó, que mandava em toda a terra do Egito, e teve muito sucesso e bênçãos durante toda a sua vida. Então este foi o sonho de Deus para a vida de José. Se você me perguntar, pastor, Deus sonha? Na verdade não, porque Deus, ele está além do tempo. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele está fora do tempo. Deus está aqui agora, Deus está em todo o passado e Deus está em todo o futuro. Mas para entendermos o propósito de Deus para a vida de quem crê e espera nele, é importante usar esse termo do sonho. Deus teve um sonho para a vida de José, assim como teve um sonho para a vida de Abraão. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra e sair peregrinando. Este era o sonho de Deus. E o sonho de Abraão? O sonho de Abraão, possivelmente, era viver em Ur dos Caldeus, estar junto com seus pais, lá formar família, lá cuidar dos rebanhos, lá ter prosperidade. Não sair peregrinando para uma terra em que ele não sabia qual seria o destino. Mas Deus tinha um sonho e constituiu ele o pai da fé. E ele saiu sem saber para onde ia, confiando no Senhor Deus. E ele ofereceu seu filho em holocausto e Deus o socorreu naquele momento, tendo um cordeiro preso no arbusto para propiciação. Então Abraão creu em Deus pela fé e por onde ele peregrinou, se tornou a terra de herança para a sua linhagem, para a sua descendência. Plano de Deus. Sendo ele estéril e a sua esposa, Deus enviou um filho no período da velhice, que foi Isaque. Então Deus trabalhou dessa maneira. Mas Deus teve um sonho também para a vida de Moisés. Moisés que cresceu no Egito, cuidado pela filha de Faraó. Então era um grande executivo, era um homem nos dias de hoje, poderíamos chamar de bilionário. Teria tudo para viver e desfrutar e viver regaladamente na terra do Egito, instruído em toda a ciência, muito culto. Ele poderia viver lá, poderia ser o sonho dele de ser feliz e desfrutar do melhor da vida na terra do Egito. Mas Deus tinha um sonho para a vida de Moisés. E Moisés foi para o deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés ouviu o chamado de Deus, voltou para a terra do Egito, libertou o povo de Israel debaixo da mão potente do Eterno,
debaixo de grandes maravilhas e poderes da mão de Deus, em que os deuses daqueles dias, os demônios daqueles dias ficaram humilhados diante da grandeza de Yahvé. E Deus levou o povo para o deserto, e ouviu murmuração, e o povo reclamou, a ira de Deus se manifestou, mas Deus deu os mandamentos, Deus revelou o tabernáculo. Tudo isso, sonho de Deus para com Moisés. Sonho de Deus. Ele ouvia a voz do Todo-Poderoso, o Mar Vermelho se abriu. Olha o sonho de Deus para com Moisés, que interessante. Mas Deus continua tendo sonhos, com a minha e com a sua vida também. Deus tinha sonhos com a vida de Davi. Davi era um homem que cuidava de poucas ovelhas. Quando seu pai pediu para ele levar comida para os seus irmãos, nos dias da peleja entre o povo de Israel contra os filisteus, que Golias estava desafiando os filhos de Israel, um dos irmãos de Davi disse: você veio aqui para espiar a guerra, a peleja. Volta lá cuidar das suas poucas ovelhas. Então quem era Davi? Era um pastor de poucas ovelhas. Ele poderia ter um sonho, que de poucas ovelhas ele teria uma quantidade média de ovelhas. Ele poderia ter um sonho que, como alguns próximo dele tivesse muitas ovelhas, ele no futuro seria um homem de 1.000 ovelhas, 5.000 ovelhas, 10.000 ovelhas, uma multidão de ovelhas. Não se sabe, mas ele poderia ter um sonho assim. Mas Deus olhou e viu a sinceridade daquele coração, o cuidado que ele tinha com as poucas ovelhas. Ele tirou uma das ovelhas da boca de um leão e matou o leão. Ele podia concordar quando veio o urso e pegou uma das ovelhas, de deixar o urso levar uma, ele não correr risco. Ele tirou aquela ovelha da boca do urso e matou o urso. Deus gostou disso, teve um plano para ele, usou ele para matar Golias e colocou ele como rei, o líder, para cuidar das suas ovelhas, que era todo o povo de Israel, aquela nação. E foi um rei segundo o coração de Deus. Mas Deus tem sonhos, e os sonhos de Deus surpreendem. Se eu te perguntar, Deus tinha sonho para com Jesus, para com o Salvador? Sim, sim, porque está escrito em Hebreus. No princípio do rolo do livro está escrito de mim: aqui venho eu, ó Deus, entrando no mundo para fazer a tua vontade. Oferta e oblação não quiseste, mas corpo me preparaste. Eu acredito que para Jesus era bem melhor estar junto do Pai sem precisar de corpo, só o fluir da grandeza dele como Deus. Mas Deus tinha um sonho que ele tivesse um corpo. Então ele fica dependente de limitação nesse corpo por toda a eternidade. As marcas dos cravos estará em Cristo Jesus por toda a eternidade. E nunca mais ele voltará como antigamente de ter o fluir sem corpo. Por isso ele diz: pelo que entrando no mundo me preparaste corpo. Então a vontade de Deus em Cristo, a gente vê que ele foi batizado como pecador sem ter pecado. Ele dependeu da ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, sobre as águas do Rio Jordão. Ele foi tentado no deserto. Ele teve muitas vezes de dizer: Pai, glorifica o teu nome agora em momentos difíceis. E Deus disse: já o tenho glorificado e mais uma vez o glorificarei. Sonho de Deus, sonho de Deus. Quer uma parte contundente do sonho de Deus? Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem um outro jeito? Passa de mim esse cálice. Não passou. O sonho de Deus era Jesus tomar aquele cálice. E ele sorveu, bebendo até o fim. Só mais um exemplo para nós caminharmos para uma conclusão. Deus teve um sonho para a vida de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Qual poderia ser o sonho de Saulo para si? Ele seria um homem rico, ele seria um mestre daquela época, ele, pelo seu conhecimento, ele seria um mestre de maior vulto e repercussão dos seus dias, ele participaria do Sinédrio,
Ele teria uma esposa, ele teria filhos, ele seria muito respeitado, não ia ficar viajando sem recurso e sofrendo pelo Evangelho. Mas Deus tinha um plano, um sonho. E qual era o sonho de Deus? Saulo renunciar a tudo isso, ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a partir dali entender os mistérios de Deus e poder pregar o Evangelho, abrindo igrejas em várias regiões. Quando ele abria igreja, que ele ia nas sinagogas, terminava em briga, em quebra-quebra. Ele foi apedrejado, ele quase foi jogado dentro de um abismo, ele sofreu açoite. Paulo teve muitas prisões, ele escreve nas cartas dizendo: não se envergonhe das minhas prisões em Cristo. Porque sendo ele preso, o evangelho estava crescendo cada vez mais, as igrejas se multiplicando. Sonho de Deus, padecimento, sofrimento, mas para a grandeza do nome de Cristo. A guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, ninguém conseguia evangelizar. Mas o apóstolo Paulo, por causa das suas prisões, evangelizou a guarda pretoriana. E uma grande parte se converteu. Aí você pensa, que obra poderosa Deus fez através da vida do apóstolo Paulo? Deixa eu te contar o maior sonho de Deus que Paulo nunca soube e Deus realizou. Paulo nunca soube que Deus ia usar os escritos deles da carta, que são as cartas doutrinárias, cartas da prisão e carta pastoral, para ensinar o cristianismo de todas as nações do mundo durante 2000 anos. Olha que preciosidade, que riqueza esses escritos. Nem o apóstolo Paulo imaginava que isto era o sonho de Deus. Mas eu concluo dizendo: qual é o sonho de Deus para a tua vida? E o sonho de Deus para a minha vida? Será que a minha vida está respaldada nos meus próprios sonhos? É na minha ambição, no meu egoísmo, no meu egocentrismo, na minha vaidade, no meu orgulho próprio, na minha sede de exaltação? Ou será que eu estou buscando a vontade de Deus em primeiro lugar e quero que o sonho dele se cumpra na minha vida? Eu já vou avisando. O sonho de Deus tem tudo que esses homens passaram: desprezo, humilhação, perseguição, injustiças, calúnias, revolta contra você ou contra mim sem merecermos nada. Mas uma coisa é certa: o sobrenatural acompanha a vida daquele que vive o sonho de Deus. A intervenção divina, o poder do Espírito Santo, o cumprimento das promessas, os milagres extraordinários que só Jesus pode fazer. Então o Espírito Santo, através dessa reflexão, nos convida para abraçarmos o sonho de Deus, para nas nossas orações dizer: Senhor, a minha vontade é aqui embaixo, mas a tua vontade é aqui em cima. Eu deixo de lado a minha e quero fazer a tua. Que a minha vida seja pontuada, seja pautada em fazer o teu querer, a tua vontade. Me ajuda a negar a mim mesmo a cada dia, tomar a minha cruz e te seguir pelo caminho. Eu termino dizendo: não esqueça que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ela é a melhor, a vontade de Deus, o sonho de Deus. Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esta reflexão com quem você conhece, que está precisando de ouvir esta palavra de fé. Amém.